Está começando agora o Repórter UCB, o jornal que transmite a informação sem fronteiras. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários ou enviar um e-mail para nucleodevideo@castelobranco.br. Você tem ou conhece alguém que tem algum processo na justiça? Se sim, você sabe que muitas vezes esses processos parecem intermináveis. No último dia 16 de outubro, o ministro Luiz Fux, do STF, visitou a UCB para falar um pouco sobre o novo Código do Processo Civil, que promete ajudar a vida de muita gente que tem processos pendentes na justiça brasileira. Acompanhe. Atualmente, o Brasil tem mais de 100 milhões de processos em andamento. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, menos de 1/3 desses processos são finalizados por ano. Foi o que aconteceu com o senhor Ramon Moreira, que sofre há 11 anos com uma causa na justiça que parece não ter fim. Então você fica à mercê da justiça, de uma audiência ou de um retorno dos próprios juízes, né, que é para ver o processo, e não vê. Isso não acontece. Primeira coisa que eles perguntam quando você chega no cartório: quanto tempo tem o processo? Ah, tem tanto tempo. Ah, então vai demorar bastante, você aguarda. E não tem resposta, nada anda aqui dentro, nada anda. No último dia 17 de outubro, o ministro Luiz Fux, do STF, esteve na UCB para a inauguração do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade e também para um bate-papo com os alunos sobre o novo Código do Processo Civil. Então, esse novo código trouxe exatamente instrumentos que superam vários obstáculos que fazem com que a justiça tenha uma resposta judicial muito demorada. E esses instrumentos novos, eles vão permitir que os juízes possam resolver as questões dos cidadãos com mais rapidez. E ele, sendo bem utilizado, já vai desafogar bastante a justiça ordinária. Mas sem prejuízo, hoje o Brasil tem novos instrumentos como a mediação, a arbitragem, que também são meios alternativos de solução de litígios. Mas apesar do novo código já estar em vigor desde março de 2016, nossa equipe foi às ruas e constatou que muita gente ainda não o conhece. O senhor sabe o que é o Código do Processo Civil? Assim, de fato, saber o que é, não. Mas a gente sempre ouve falar, né? Tá. Você sabe o que é o Código do Processo Civil? Não. Não sabe? Não sei o que é isso. Procurando alguém que possa realizar um serviço na sua casa? O Expo Faith é uma feira de oportunidades para vendedores e compradores. Profissionais autônomos expõem seus produtos e serviços nas mais diversas áreas, como por exemplo manicure, faxineira, costureira, garçom e doceira. A feira acontece na Fraternidade Espiritualista Irmãos da Fé, na Rua Santa Odília, número 440, Realengo. As provas do Enem estão se aproximando e tem muita gente que marcou bobeira na hora de estudar. É por isso que o repórter UCB preparou uma matéria com algumas dicas para aqueles que estão em busca de uma vaga nas universidades. Com o encerramento do prazo de inscrições para o Enem 2017, os alunos que buscam ingressar numa universidade começam a preparação para as provas. O professor Lúcio Brandão dá dica aos alunos que desejam tirar uma boa pontuação na prova. Bom, é importante não deixar acumular o conteúdo. Ele tem que se programar. Como toda atividade na vida, é importante que ele se prepare para isso. Ele faça um bom plano de estudos, divida bem cada tempo para ele poder estudar e, acima de tudo, faça um plano que seja viável, que seja possível de cumprir. Por quê? Se ele faz um plano muito curto, muito confortável, isso tira o desafio dele. Se ele faz um plano muito extenso e toda vez que ele não consegue cumprir, ele desmotiva. Então é importante que ele prepare esse plano, organize aqueles conteúdos que mais tendem a cair no Enem e além disso, está sempre antenado com o que está acontecendo no mundo, porque o Enem sempre vai estar abordando assuntos que estão acontecendo no dia a dia.
Diferente da maioria dos candidatos que começam a estudar às vésperas da prova, Tiago, que deseja ingressar no curso de odontologia, vem se preparando desde o primeiro ano do ensino médio. Estudo de 1 até às 7 horas. Em casa eu separo um pouco do tempo para assistir telejornais, para ficar por dentro do que está acontecendo para a redação do Enem. Eu estudo pelos livros da escola, que são livros com questões do Enem e de outros vestibulares. E assisto também vídeos no YouTube, que é uma grande ferramenta que nós temos. O ideal é colocar o celular em modo avião ou, de preferência, bem distante, né? E estudar com bastante tranquilidade, sem música, focar naquele... fazer o melhor aproveitamento do tempo que ele tem para esse estudo. Assim ele vai conseguindo conhecer melhor os temas e sempre se testar. No último sábado, a Somália sofreu o pior atentado terrorista da história do país. 2 veículos-bomba explodiram com pouco tempo de diferença no centro da capital, Mogadíscio. O governo somali declarou que o atentado é de autoria da Al-Shabaab, grupo terrorista ligado à Al-Qaeda. O ataque deixou mais de 300 mortos e 400 feridos, além de dezenas de desaparecidos. O Senado derrubou nesta terça-feira, dia 17 de outubro, por 44 votos a 26, a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que havia determinado o afastamento de Aécio Neves do mandato. Com isso, o tucano, que havia sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de obstrução da justiça e organização criminosa, poderá retomar as atividades parlamentares. Os brasileiros já pagaram 1,7 trilhão de reais em impostos só esse ano. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo marcou esse valor por volta de 8 horas da manhã desta quarta-feira, dia 18 de outubro. Ano passado, este mesmo valor foi registrado apenas dia 11 de novembro, mostrando assim um aumento da arrecadação tributária. Considerada a segunda maior região do Rio de Janeiro, a Zona Oeste muitas vezes é pouco explorada e vista com um olhar de desprezo e desinteresse. A equipe do repórter UCB, com um olhar focado no que a Zona Oeste tem de bom para oferecer, preparou uma série sobre as histórias de alguns bairros desta região. Acompanhe agora a série dos bairros da Zona Oeste. O que se pensa quando se fala sobre a Zona Oeste? Alegria? Simplicidade? Gente? Ou história. Bairros que surgiram e cresceram, enquanto deixaram seu legado na linha do tempo. A história da Zona Oeste também é a história do Rio de Janeiro. Conheceremos suas origens, seus locais mais importantes e moradores ilustres. Conheceremos as riquezas das histórias e das pessoas que moram na Zona Oeste. André Luiz Mansur é jornalista e decidiu pesquisar sobre a história dos bairros da Zona Oeste e publicou livros com esta pesquisa. Ele quer um interesse muito grande na história dessa região, porque é uma região pouco conhecida do restante do Rio. Inclusive, historiadores do Rio de Janeiro já consagrados não conheciam muito pouco da história aqui da região. A Zona Oeste é a maior região da cidade do Rio de Janeiro, que vai da Barra da Tijuca até Santa Cruz. Sua população representa 42% do município do Rio de Janeiro. Mas a Zona Oeste não tem apenas uma grande população e uma grande área demográfica. Ela é conhecida também por ter raízes culturais marcantes e lugares belíssimos pouco desfrutados. Fiquem ligados, pois a série História Bairros da Zona Oeste começa agora. O repórter UCB fica por aqui. Até a próxima semana.